Olá galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Pessoal, antes de mais nada quero pedir desculpas a vocês porque hoje eu não vou poder usar a caneta. Essa caneta é o material que eu utilizo, para o instrumento que eu utilizo para interagir com o quadro, né? Olha só o que aconteceu. A minha cachorrinha Brahma comeu a caneta. Eu já adquiri uma nova, mas ainda não chegou, deve chegar essa semana. Olha só o estrago que essa cana fez. Não sei como é que ela conseguiu fazer isso. Inclusive, hoje, durante essa aula, que eu estou gravando para vocês, é na realidade a segunda gravação, porque na primeira ela conseguiu abrir a porta e atrapalhou a gravação. Mas enfim, vamos seguir em frente. Hoje a banca é a banca Kunskan. Quais são os assuntos prediletos da banca Kunskan? Interpretação de textos não é um assunto que eles cobrem tanto. É até curioso, em algumas provas eles cobraram, mas em outras sequer houve texto. Muito curioso isso. Eu vi provas que só havia questões gramaticais. Só havia questões gramaticais. E naquelas provas que havia texto e questões de interpretação de textos, as questões eram muito fáceis, muito simplórias. Isso não vai ser problema. Valores do Q e do C, eles cobram bastante. Tá? Muitas provas eu vi esses assuntos. Se o que é pronome relativo, se o que é uma conjunção integrante, se o que é uma conjunção consecutiva, se o que faz parte de uma partícula de realce. Tá legal? Se o se é pronome apassivador, se o se é índice de indeterminação do sujeito, se o se é conjunção integrante, enfim. Conectores. Em todas as provas eu vi questão de conjunções. Todas. Conjunção é assunto certo. E conectores, na realidade, você tem que lembrar que é um tema que abrange dois aspectos. A parte de conjunções, que é a parte certa em provas, e de preposições. Eu também vi questões de preposições e locuções prepositivas. Até trouxe uma questão de locução prepositiva. Uma coisa curiosa em relação à parte de conjunções, eu não me lembro de ter visto assim, qual a conjunção que é sinônima do porquê, né? Aí, já que, visto que, dado que, por quanto. Qual conjunção é sinônima de embora, com quanto, e assim vai. Não, eles pegam uma conjunção e pedem para você identificar o valor semântico. A conjunção porquê, da ideia de causa, a conjunção embora, da ideia de concessão, a conjunção à medida que, da ideia de proporção, e assim vai. Então, eu vi muito isso. Não vi a solicitação de substituição de uma conjunção por outra sinônimo. Crase, bastante. Ortografia, eu vi questão de ortografia. Não é comum se é com Z, com S, se é com G, com J. Enfim, se uma palavra tem hífen, se não tem. Regras de acentuação. Tá? Então, ortografia abrange tudo isso. Cara, em todas as provas houve questão de ortografia. Todas. Regras de acentuação. Figuras, se é metáfora, metonímia, também é um assunto que eles cobram sempre. Então, vi em muitas provas. Por incrível que pareça, vi em algumas provas a parte de separação silábica e de fonologia. Gente, olha só uma coisa que até chamou a atenção de vocês. Eu comecei a analisar provas de 2020 para trás. Tá? Eu fui até 2017. Eu devo ter visto mais de 20 provas. E assim, eu não olhei as provas de nível fundamental, só vi de nível superior e de nível médio. Certo? E, cara, eu vi questão de separação silábica não em prova de nível fundamental, sim, prova de nível médio ou de nível superior. Mesma coisa, fonologia. Eu vi questão, fonologia, o cara não pede se a consoante é bilabial, oclusiva, surda, não, nada disso. Ele só pede em fonologia quantas letras e quantos fonemas. A gente vai falar sobre isso, até porque eu trouxe uma questão sobre isso. Tá legal? Flexão nominal. O que é flexão nominal? Flexão é uma coisa, concordância é outra. Tá? Que existe concordância nominal, existe regência nominal. Certo? O que é flexão nominal? Flexão nominal é aumentativo, diminutivo, plural,
plural de substantivo composto, superlativo absoluto sintético. Então, por exemplo, qual é o aumentativo de homem? Homenzarrão. Tá? Qual é o diminutivo de célula? Célula. De questão, questiúncula. Essas coisas. Coletivo. Se bem que eu não me lembro de ter visto questão de coletivo. Agora, aumentativo, diminutivo, plural. Isso tudo eu vi. Plural de substantivo composto. Isso tudo eu vi. Cara, é decoreba. Coisa da década de 70. Por incrível que pareça. Coisa da década de 70. Qual é o feminino de Frei? Tá? Aí a pessoa pensa que é freira. Não é. Freira é feminino de freira. É feminino de frade. Feminino de Frei. Soror. S-O-R-O-R. E acento no primeiro O. Por incrível que pareça. Cara, isso parece prova da década de 70, 80. No concurso que eu fiz em 89, caiu qual era o feminino de Frei. Mas isso tem 32 anos, cara. Pô, pelo amor de Deus. Né? Concordância. Também vinha várias provas, a parte de concordância verbal e nominal. Pontuação é um assunto que também eles cobram sempre. E vozes verbais. A parte de verbo que eu vi mais foi a parte de vozes verbais. E uma coisa curiosa em relação a vozes verbais, eles não pedem, eu não vi questão para transcrição. Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas. Ele coloca uma frase em voz ativa e pergunta como é que você transcreve em voz passiva. Ou ele coloca a frase em voz passiva e pergunta como é que você pode transcrever em voz ativa. Não, não é exatamente isso. Eles pedem para você identificar a voz verbal, a voz passiva, por exemplo. Lembrando que existem dois tipos de voz passiva, analítica e sintética, mas quando nós chegarmos à questão, nós vamos falar, a gente vai se aprofundar nesse item. Não vi, ou se eu vi muito pouco. Acho que eu vi umas duas questões só, em 20 provas diferentes. Eu acho que eu vi em duas provas questão de regência. Agora, olha só, essa parte de aplicativos de língua, certo? Essa parte de aplicativos de língua que envolve ortografia, crase, concordância, pontuação, regência e colocação pronominal, eu realmente vi poucas questões de regência e de colocação pronominal. Mas espera lá, se é uma banca que se preocupa com identificação de frase certa e frase errada, se eles cobram crase, se eles cobram concordância, se eles cobram pontuação, se eles cobram ortografia, eu nunca deixaria de estudar esses dois temas, colocação pronominal e regência. De jeito nenhum eu abriria a mão de estudar esses dois temas. Tá? O que eu não vi, realmente, se vivi muito pouco, que eu acho que se você tiver que abrir mão de estudar, por exemplo, identificação de classe gramatical. Se o O é pronome oblíquo, pronome demonstrativo, se o O é artigo. Função sintática. Comprei a casa é objeto direto. A casa é bonita, sujeito. Gostei da casa, objeto indireto. Também não vi isso. Então, ou se vi, foi muito pouco, foi irrelevante. Quantidade de questões que eles perguntam, classes gramaticais, que são as classes das palavras, e as funções sintáticas, isso foi muito pouco mesmo. Então, eu não abriria a mão de estudar regência, embora tenha visto pouco, regência e concordância. Eu não abriria regência e colocação pronominal, embora tenha visto cair pouco, mas eu estou seguindo a linha de raciocínio da banca. Se é uma banca que cobra, que trabalha com frase certa, frase errada, se ela se preocupa com o fato de uma palavra estar correta ou incorreta, se preocupa com a ortografia. Por quê? Porque se você errar a ortografia, quando você escrever lá no seu trabalho, isso vai gerar problema para você. Se essa banca se preocupa com crase, se a banca se preocupa com concordância, com pontuação, obviamente, regência e colocação pronominal, que são elementos de você escrever correto ou incorretamente, acabam se tornando, na mesma linha de raciocínio, temas importantes. Agora, em relação à identificação de funções sintáticas e classes gramaticais, eles só cobram quanto ao Q e quanto ao C. Tá? Aí realmente eles cobram. Q e C eles cobram. De resto, das outras palavras eu não vi. Beleza? Vamos então para as questões. Por conta da falta da caneta, meu amigo, eu fiz aqui um PowerPoint super especial para vocês. Tá?
Olha lá o que eu fiz. Frase por frase, já que eu não posso escrever. A primeira questão é uma questão de figuras, né? Mauro é um rapaz bem robusto. Gente, isso aqui parece muito a minha vida. Por quê? Eu sempre fui gordinho, né? Sempre, né? Desde garoto. Então, muitas pessoas queriam utilizar uma forma mais branda de falar, em vez de falar assim, o Marcelo é gordo, né? Não, ele é fofinho, ele é robusto, já ouvi assim as mais diferentes formas de dizer gordo, mas de uma forma menos agressiva. Então, o eufemismo é justamente isso. É quando você tem a intenção de dizer algo, mas de uma forma mais branda, mais suave. Então aqui, o Mauro, né, que é o do exemplo aqui, é um rapaz bem robusto, ele deve ser obeso. Só que em vez de falar que ele é obeso, ele é bem robusto. Isso é o que eu falei, passei a vida inteira ouvindo esse tipo de coisa. Tá legal? Então você tem várias situações de eufemismo. Por exemplo, muita gente evita usar a palavra morrer. Aí em vez de falar morrer, fala foi para o andar de cima, descansou, fechou os olhos. São formas mais brandas de dizer que a pessoa morreu. Câncer. Minha avó não falava câncer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Falava doença ruim. Isso é uma forma mais branda de dizer. Eu não tinha medo até de falar a palavra câncer. Enfim. Então, o primeiro caso aí é um caso de eufemismo. Segundo caso. Este aluno é um santo. Só falta se pendurar no ventilador. Vem cá, se ele fosse um santo, se ele fosse uma pessoa calminha, só faltaria ele se pendurar no ventilador? Lógico que não, né? É um cara que deve ser um bagunceiro, deve ser o cão chupando manga. Então, quando a pessoa falou, este aluno é um santo, obviamente a pessoa não era um santo. Esse aluno não era um santo. Certo? O que é ironia? Ironia é você querer passar uma informação, mas dizendo o contrário. Só que tem um detalhe. A pessoa que está lendo ou que está ouvindo percebe a intenção da pessoa, que está falando o oposto daquilo que pretendia passar. Tá? Se a pessoa fala, esse aluno é um santo, só falta se pendurar no ventilador, óbvio que quem falou isso não acha que o cara é um santo. Então a ironia tem isso, é você dizer o oposto do que você pensa, mas deixando entender isso, certo? Eu me lembro até de uma prova do NCE falando sobre presidiários, e os presidiários fizeram um terror uma vez num presídio, mataram gente pra caramba, foi uma confusão enorme. Aí eles falaram assim, esses pobres coitados. Aí o NCE perguntou qual é a figura de linguagem que aparece pobres coitados. Quem escreveu o texto não achava que aqueles caras eram pobres coitados. Era uma forma irônica, debochada, para se referir àqueles presos, né? Não a todos, aqueles que fizeram aquela situação. Então a ironia é justamente você dizer o oposto. Você tem um tom meio de brincadeira, né? Como está escrito aqui, olha lá. Muitas vezes adquire traços humorísticos. Né? Como se alguém chegasse para mim, Marcelo, você está tão magrinho. Isso é ironia, é gozação. Seu olhar aterrador estilhaçou o copo sobre a mesa. Seu olhar aterrador. Tá? Cara, olha só. Olha o exagero, olhar aterrador. Estilhaçou o copo. Pô, pelo amor de Deus, menos, né? O olhar não tem esse poder todo. Isso aí é exagero. O que é exagero? É hipérbole. Hipérbole vem de hiper, grande, né? Hipermercado, mercado grande, hiper. Então, é você aumentar a situação. É você exagerar aquela situação. Você marca com alguém. Aí, pô, você chegou no horário marcado. A pessoa chega 15 minutos atrasada. Aí a pessoa pergunta, e aí, demorei muito? Ah, cara, tô te esperando aqui há 3 dias. Você não está esperando 3 dias. Isso é uma forma exagerada. Tá? Então, qualquer elemento que indicar exagero é uma hipérbole. Por fim, meteu-se em camisa de 11 varas. O que é isso, cara? Minha avó sempre falava sobre, usava essa expressão, camisa de 11 varas. O que é camisa de 11 varas? Na época da Inquisição, tá?
aquela pessoa queria ser degolada, queria ser enforcada, eles vestiam com uma camisa que vinha desse lugar de que havia 11 varas. Então, quando a pessoa quando botava aquela camisa, ela sabia que estava ferrada. Que ela estava ferrada. Tá legal? Né? Tava com um problemão, porque ela ia morrer. Ela não tinha mais saída. Certo? Então, quando a gente fala hoje que a pessoa se meteu em camisa de 11 varas, na realidade a gente quer dizer o quê? Que a pessoa se meteu num grande problema, que se meteu numa grande confusão. Por que existe uma metáfora? Porque, na realidade, essa expressão nasce de uma comparação da situação que a pessoa está vivendo hoje com aquela situação em que essas pessoas passaram no período da Inquisição. Então, você está num grande problema e o outro também está num grande problema. Um problema tão grande que a pessoa iria morrer. Tá? Então, a expressão nasce de uma comparação com a situação que aquelas pessoas passaram no período da Inquisição. Lógico que hoje em dia, o problema, por maior que seja o nosso problema hoje em dia, a gente não vai ser degolado. Mas a referência nasce daí. É uma comparação. Detalhe. Gente, a diferença, em uma coisa importante até lembrar, que a diferença entre a metáfora e a comparação, os dois trabalham no campo da comparação. A metáfora é um tipo de comparação. Só que a metáfora não tem o conector comparativo. Por exemplo, se eu disser Pedro é um leão. Quando eu falo Pedro é um leão, eu quero dizer que ele é raçudo como um leão, que ele é forte como um leão, que ele é bravo como um leão. Certo? Mas se eu só disser Pedro é um leão, eu estou comparando Pedro com um leão, mas não estou usando o conector comparativo. Isso é uma metáfora. Agora, se eu disser Pedro é bravo como um leão, ou Pedro é tal qual um leão, se eu usei como, tal qual, feito, que são conectores comparativos, tá legal? Em vez de ser uma metáfora, passa a ser uma comparação. Então, os dois são muito parecidos, a comparação e a metáfora, porque os dois trabalham no campo da comparação. Sim, a metáfora trabalha no campo da comparação. Só que a diferença está na presença ou na ausência do conector comparativo. Havendo conector comparativo, é uma comparação. Não havendo, tá? É uma metáfora. Maravilha? Perfeito? Então, questão número 1, né? Letra C. Questão número 2, sobre o emprego do porquê. Como eu falei para vocês, muitas questões de ortografia, né? Questões que envolvem o emprego de letras, né? G, O, J, S, O, Z e tal, E, O, I, desinteria ou disenteria, certo? É disen, I-D-I-S-E-N. Então, esse tipo de questão eles cobram, regras de acentuação e também emprego de porquê, mal, enfim. Bom, vamos lá. Por que você não fez as compras? Por que você não fez as compras? É uma interrogativa. Tá? A interrogativa sendo direta ou indireta, tanto faz. A interrogativa direta vem com ponto de interrogação. A indireta vem com ponto final, não vem com ponto de interrogação. Mas sendo uma interrogativa, o porquê é separado. Quando tem o ponto de interrogação, fica muito na cara. Isso desde pequenininhos, nós identificamos que o porquê tem que ser separado. Como aqui, no caso, vem com ponto de interrogação. Para falar a verdade, eu me preocupo mais com o exemplo seguinte que eu coloquei. Seguinte não, né? Que eu coloquei aqui nessa cor que é meio vermelho, meio marrom, meio vinho, sei lá. Quando é uma interrogativa indireta, olha lá. Não entendi por que faltou, porque João faltou. Esse porquê aqui, pessoal, é separado. Vou até corrigir. Tá? Esse porquê aqui é separado. Tá? Corrigir aqui. Maravilha. É uma interrogativa indireta. Indireta. Quando você substitui o porquê por porquê motivo, porquê razão, esse porquê tem que ser separado. Então, não entendi por que razão ele faltou. Tá? Isso aqui é uma interrogativa indireta.
Então, tanto faz, cara, ter o ponto de interrogação ou não. Se você substituir por que razão, olha só a frase original, que vem com ponto de interrogação. Por que razão você não fez as compras que pedi? Se eu usei por que razão, esse porquê tem que ser separado. Tanto faz se vem com ponto de interrogação ou não. Ou não entendi por que razão, ele faltou. Beleza? Vamos lá. Esqueceu o dinheiro ou não entendeu o porquê. Gente, esse o que aparece aí, esse o é um artigo. Está substantivando porquê. A palavra porquê aí é sinônimo de motivo. Se eu substituo a palavra porquê pela palavra motivo, esse porquê é junto e com acento circunflexo. Não entendi o motivo de uma lista tão extensa. Então, repetindo, se eu substituo a palavra porquê pela palavra motivo, é porque esse porquê funciona como substantivo e é sinônimo de motivo. Nesse caso, é junto e com acento circunflexo. Acredito que é porque você está sempre com a cabeça na lua. Opa, estou dando uma explicação, uma causa, uma razão. Tá? Então ele é um conector causal. Ele está respondendo. Esqueceu o dinheiro, não entendeu o porquê de uma lista tão extensa. Aí a pessoa diz, não, eu acredito porque, que é porque. Então ele está dando uma explicação. É um conector de caráter causal. Nesse caso, porque é junto. Por fim, de fato, talvez seja a causa porque esperei em vão. Olha lá, talvez seja a causa pela qual esperei em vão. Se eu substituo o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, esse porquê é um pronome relativo. Se esse porquê é um pronome relativo, cara, o que é um pronome relativo? E o por é uma preposição, eles têm que estar desmembrados, eles têm que estar separados. Tá? Na realidade, o que é um pronome relativo? Tanto é que quando eu substituo por pela qual, o que é pela qual? É a mesma preposição por de porquê, é a mesma preposição por, mas a qual, por, mais a, pela qual. Tá? Então, sempre que eu substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que é pronome relativo. Se esse pronome relativo que vier antecedido da preposição por, os dois têm que estar separados. É a mesma coisa que de que, em que, só que aí é preposição por. Eu esperei por alguma coisa. Se eu esperei por alguma coisa, certo? Talvez seja a causa porque esperei. Então, por é preposição e o que é pronome relativo. Né? Talvez seja esta a causa pela qual esperei em vão. Então, confirmamos resposta letra E. Vamos lá. Cara, olha só. Olha que tipo de questão nós vamos apresentar agora. É uma questão de número de fonemas, gente. Pelo amor de Deus, isso. Bom, vamos lá. A resposta já é, ele pede 7 letras. 7 letras, a pessoa tem que saber contar, né? Por exemplo, horrível já tem 8 letras. Certo? Horrível tem 8 letras. Então já não pode ser a resposta. Alguém tem 6 letras, também não pode ser a resposta. Tá? Então você tem que contar letra a letra. Crescer tem 7 letras. C, R, E, S, C, E, R. Certo? Então tem 7 letras. E tem 6 fonemas. Por que 6 fonemas? Porque SC tem som de um fonema só. Qual é a diferença entre letra e fonema? Letra é uma representação gráfica. Letra é A, B, C, D, E, F, G, e assim vai. Fonema é som. E o fato é que o SC, que são 2 letras, representa um som só, um fonema só. Tá legal? Você só usa um fonema. Então, e daí a palavra dígrafo. O que é dígrafo? Di é o prefixo que dá a ideia de 2, duplo. Grafos, grafia. Então, são 2 grafias para um som apenas. Então, o SC, que são 2 letras, então são 2 grafias para um som só. Isso é um dígrafo. Então, eu tenho 7 letras, lógico, né? Só você contar letra a letra na palavra. Mas o C é pronunciado, o R é pronunciado, o E é pronunciado, só que o SC vira um só, um fonema só.
O E é pronunciado e o R é pronunciado. Perdão. Então, nós temos 7 letras e 6 fonemas. Alguém, eu tenho 6 letras, já não serve como resposta. Mas o GU forma um dígrafo, forma o som de G, né? Alguém. O U não é pronunciado. Então, o GU forma um dígrafo. Então, tem 6 letras e 5 fonemas. Admirar, eu tenho 7 letras. E todas as letras são pronunciadas. Se todas as letras são pronunciadas, eu tenho 7 letras e 7 fonemas. Horrível, eu tenho 8 letras, já está fora. Mas eu tenho dois fonemas, eu tenho duas situações. Primeiro, o H. O que é esse H no início das palavras? Eles chamam de letra etimológica. Tá? Ele não é pronunciado, mas por conta do histórico da palavra, da etimologia, quer dizer, o que é etimologia? O estudo da origem das palavras. Tá? Então, por uma questão etimológica, histórica do vocábulo, que vem com H desde os seus primórdios, essa letra é mantida, mas é uma letra que não tem som. É uma letra que não tem som. E o RR forma um som só. Então são 8 letras, mas o RR forma um fonema. É um dígrafo. Tanto é que quando o som de R, não o som de R, tá? Uma coisa é rato, outra coisa é, vamos lá, touro. Touro. Né? Então tem o som de Ra e tem o som de Ra. Com esse som de Ra, se você colocar o R no início da palavra, você não precisa botar 2 R's. A palavra rato só tem um R. Tá? Então, para você ter o mesmo som dos 2 R's horrível, basta você ter um R quando vem no início da palavra. Então, esses 2 R's têm o som de um R só. Auxílio, eu tenho as 7 letras e tenho os 7 fonemas. Você não fala auxilo, você fala auxilio. Então, todas as letras são pronunciadas. São 7 letras e 7 fonemas. Não está aí, mas o que chama atenção, por exemplo, táxi, tóxico, táxi. Eu tenho 4 letras, T, A, X, I. Só que o X tem som de 2 fonemas, C e S, táxi. Então eu tenho 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas, porque uma letra só corresponde a 2 sons. Tá legal? Beleza, galera? Maravilha. Então a resposta é a letra A. Questão número 4 é uma questão sobre o emprego do que? Tá? Ele quer que funcione como um advérbio. Gente, e a resposta já é a letra A. Que perto fica a sua escola? Esse que corresponde a muito, muito perto fica a sua escola. Tão perto fica a sua escola. Gente, perto já é um advérbio. Vocês se lembram o que é um advérbio? Advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de 3 classes gramaticais. De um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Repare que essa palavra que está atrelada sintaticamente à palavra perto. Perto é um advérbio. Tá? Se eu usar, em vez de que, se eu usasse muito perto, tão perto, certo? Muito estaria dizendo, olha, a pessoa não está apenas perto, ela está muito perto. Certo? Então, eu estou intensificando perto. E se perto já é um advérbio, né? O advérbio, relembrando aqui, é uma palavra que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. O que nós temos então aí na letra A? Eu tenho o que exatamente funcionando como advérbio, por quê? Porque está intensificando o advérbio de lugar perto. Ele não está apenas perto, está muito perto. Então, como que está modificando a ideia de um advérbio? Ele é um advérbio. O advérbio modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Tá legal? Então, que perto, que bonito. Só que aí bonito é adjetivo. Então, advérbio modifica a ideia de verbo, adjetivo ou de outro advérbio. Que bonito isso.
Então, que está intensificando bonito, que é um adjetivo, também é um advérbio. E já é a resposta, inclusive, hein? Tem que haver um lugar para ele. Tem que haver um lugar para ele. Gente, eu substituo o que por de. Tem de haver. Ou seja, acidentalmente, esse que é sinônimo do de. Se acidentalmente esse que é sinônimo do de, esse que é uma preposição acidental. Tá? Esse que é uma preposição acidental justamente no meio de locuções verbais. Isso tanto pode acontecer com o verbo ter como auxiliar, como com o verbo haver. Eu tenho que estudar, eu tenho de estudar. Esse que aí, tenho que estudar, é sinônimo do de. Então é uma preposição. Mesma coisa, eu hei de estudar, eu hei que estudar. Eu hei que estudar não é tão comum, mas está perfeito também. E esse que é exatamente sinônimo do de. Também é uma preposição acidental. Letra C. Eu é que sei como dói. Eu sei como dói. Eu posso tirar tranquilamente esse é que da frase. Se eu posso eliminar esse é que da frase, ele só tem valor de realce, de ênfase. Tá? Eu sei como dói a perda de alguém. Se eu posso eliminar esse elemento, é que, esse é que é uma locução denotativa de realce. Ou como eles também chamam de partícula expletiva. Tá? Então esse que aí faz parte da locução é que. Tá? Faz parte da partícula expletiva. Apresse-se que quero partir. Apresse-se porque quero partir. Apresse-se já que eu quero partir. Visto que eu quero partir. Essa conjunção é uma conjunção coordenativa explicativa. O que aí é sinônimo do porquê, já que, visto que. E um detalhe importante, quem já fez o curso, quem lembra a diferença entre a conjunção subordinativa causal e conjunção coordenativa explicativa, nas conjunções explicativas, o verbo da outra oração vem no imperativo. E é o que justamente que acontece nessa frase. Tá? Apresse-se. Eu estou mandando o cara se apressar. Esse verbo está no imperativo. E aí, né, o imperativo dá uma ideia de ordem, de pedido, de conselho, de sugestão. E a segunda, a oração seguinte, explica, esclarece o porquê de você estar dando essa ordem ou de estar fazendo esse pedido. Eu estou mandando o cara se apressar. E aí eu explico o porquê dessa ordem. Tá? Então o que aí é sinônimo de porquê, já que, visto o que, e vai introduzir uma oração coordenada explicativa. Trata-se de uma conjunção coordenativa explicativa que introduz uma oração coordenada explicativa. Por fim, a letra E, que parece muito com a letra A. Certo? Que dias mais tristes. Que dias sem vida. Olha só, pessoal. Qual é a diferença entre o que aparece nessa letra E com o que aparece na letra A? Na letra A, é bom que até aparece aqui o que está atrelado a perto. Perto é um advérbio. Lembrando que o advérbio é uma palavra que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Então, eu tenho o advérbio que, modificando a ideia do advérbio perto. Na letra E, esse que não pode ser advérbio nunca. Por quê? Porque esse que também dá um pouco de ideia de intensidade, mas ele está relacionado à palavra dias. Os dias. Dia é um substantivo. Substantivo masculino, o dia. No plural, os dias. Então, como o que está atrelado sintaticamente a um substantivo, esse que não pode ser advérbio nunca. Ele vai ser um pronome indefinido. É como se dissesse quantos dias tristes. Tá? Assim, não é exatamente sinônimo de quantos, não é. Mas quando o que está atrelado a um substantivo, dando essa ideia de intensidade, o que é um pronome definido. E a palavra que mais se aproxima é quantos. Embora não seja exatamente esse o sinônimo perfeito. Tá? Então, o advérbio nunca pode estar ligado a um substantivo. Nunca.
Nunca. Certo? Então, por exemplo, muito homem chegou aqui. Muitos homens chegaram aqui. Muito está ligado à palavra homem, homem é um substantivo. Muito não pode ser advérbio. Ele é um pronome indefinido. Tanto é que quando ele não é advérbio, ele flexiona. Muitos homens. Agora eu estou muito nervoso. Nós estamos muito nervosos. Muito aí já é um advérbio. Por quê? Porque está ligado à palavra nervoso, que é um adjetivo. Né? O advérbio modifica de advérbio, adjetivo ou de outro advérbio. Nunca de um substantivo. Maravilha? Confirmamos então a resposta à letra A. Agora ele pede uma questão sobre o emprego do se. Quando é que o se é índice de indeterminação do sujeito? Legal? Vamos lá. Alugam-se imóveis. Vamos relembrar, pessoal? Se eu não tivesse o se, quem aluga, aluga alguma coisa. Imóveis seria objeto direto, não seria? Imóveis exerceria a função de objeto direto. Cara, se imóveis exerceria a função de objeto direto porque complementa a ideia do verbo alugar sem preposição, o verbo alugar, portanto, é um verbo transitivo direto. Gente, verbo transitivo direto mais o pronome se caracteriza a voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. Então, sempre que o se estiver ligado ao verbo transitivo direto, esse se é pronome apassivador. Nas escolas também chamam de partícula passivadora do sujeito. Você pode chamar de pronome apassivador, de partícula passivadora do sujeito, tanto faz. Agora, se o se é partícula apassivadora, é porque formou a voz passiva. Letra B, ele quer a opção em que o se seja índice de determinação do sujeito, né? Então vamos lá. Necessita-se de professores eventuais. Quem necessita, necessita de alguma coisa. De professores eventuais, objeto indireto. Certo? Então eu tenho o verbo necessitar, que é transitivo indireto, mais o pronome se. Verbo transitivo indireto mais o pronome se. Certo? Esse se não pode ser pronome apassivador nunca. Porque o se só é apassivador se estiver ligado ao verbo transitivo direto. Tá? Como esse se está ligado ao verbo transitivo indireto, esse se é índice de indeterminação do sujeito. E ainda tem um detalhe interessante. Há uma diferença muito grande entre o se índice de determinação e o se pronome apassivador. Esse se que é pronome apassivador, ele transforma aquele termo que desempenharia a função de objeto direto em sujeito. O se que é índice de indeterminação, não. Aquele termo que seria objeto indireto, ele continua sendo objeto indireto. O verbo é obrigado a concordar com o sujeito. Na letra A, observe que imóveis está no plural, o verbo lugar está no plural. Na letra B, como se é índice de indeterminação do sujeito, certo? Esse termo de professores, que é objeto indireto, está no plural. Dane-se, não interessa. O verbo não concorda com o objeto indireto, o verbo concorda com o sujeito. E como o se, nesse caso, é índice de indeterminação do sujeito, obviamente o sujeito é indeterminado. Meus amigos, sempre que o se for índice de indeterminação do sujeito, aconteça o que acontecer, pode fazer um sol escaldante ou pode chover canivete, o verbo tem que vir na terceira pessoa do singular. É o que acontece, necessita estar na terceira pessoa do singular. Lia olhou-se no espelho. Lia olhou a si própria. Né? Da mesma maneira que ela poderia olhar outra pessoa, ela está olhando a si mesma. Então é clara a ideia de reflexividade. Ele é um pronome reflexivo. Letra D. Se chover, tire as roupas do varal. Caso chova, contanto que chova, olha lá, na hipótese de chover, na condição de chover. Então, a ideia de hipótese, de condição, se é sinônimo de caso, contanto que, desde que. Então, esse se é uma conjunção condicional. Letra E. Não sei se digo a verdade. Olha só, gente, eu consigo substituir a oração inteira pela palavra isso. Não sei isso.
Quando eu substituo a oração inteira pela palavra isso, se digo a verdade, né? Estou substituindo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Esse termo que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante. Então, esse C que está introduzindo a oração subordinada substantiva é uma conjunção integrante. Então, confirmamos resposta letra B de bola. Vamos lá. Questão número 6, voz passiva. É legal olhar essa questão de voz passiva logo na sequência da questão anterior sobre o emprego do pronome ser, porque o pronome ser, né? Quando o pronome ser é pronome apassivador, isso forma uma voz passiva, a voz passiva sintética. Existem dois tipos de voz passiva, a sintética e a analítica. Tá legal? A sintética é justamente aquele caso que aparece na letra A, né, que eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser, que forma a voz passiva sintética. E você tem também a voz passiva analítica, que é aquela formada pelo verbo ser mais o verbo transitivo direto no particípio. Bom, vamos lá. Ele pede o seguinte: todas as alternativas abaixo apresentam frases na voz passiva, exceto... Então, olha lá. Todas, das 5 opções, todas estão na voz passiva, menos uma, exceto uma. Então, ele vai te dar 4 frases em voz passiva e uma só que não estará em voz passiva. Gente, e a resposta dessa questão já é a letra A. Carlos e Patrícia se ofenderam durante a briga. Carlos ofendeu a Patrícia ofendeu Carlos. Então, olha a ideia de reflexividade. Uma ideia de reflexividade com caráter recíproco. Então, a atitude que o Carlos teve em relação a Patrícia teve com o Carlos. Então, houve reciprocidade. Houve reciprocidade nas atitudes de um para com o outro. Certo? Um ofendeu o outro. Então, nós temos uma voz reflexiva, porque o cara que pratica a ação sofre a ação verbal, mas é uma voz reflexiva com esse valor recíproco. Porque eu não estou fazendo em mim mesmo, eu estou fazendo no outro que faz em mim. A reciprocidade é justamente isso. A reciprocidade é uma divisão da voz reflexiva. Porque a voz reflexiva eu pratico e sofro a ação. Se a voz é simplesmente reflexiva, eu pratico em mim mesmo. Como naquele exemplo lá de que a pessoa se viu no espelho, né? Cadê naquele exemplo? Lia se olhou no espelho. Então ela olhou a si mesma. Ela olhou e ela foi olhada. É a voz reflexiva, mas sem o caráter recíproco. Agora, se eu disser eles se beijaram, um beijou o outro. Então, há reflexividade? Sim. Quem beijou também foi beijado? Sim. Só que um beijou o outro beijou um. Certo? Eles se abraçaram. Enfim, 200... E aqui eles se ofenderam. Um ofendeu o outro. É uma voz reflexiva com caráter recíproco. E já é a resposta, porque isso aqui não é voz passiva. No dia da árvore, várias árvores serão plantadas. Serão plantadas. Gente, isso aqui é típico de voz passiva. Voz passiva analítica. Você tem o verbo ser, serão, mais o verbo plantar. Quem planta, planta alguma coisa. É um verbo transitivo direto. E plantado, plantada, plantados, está no particípio. Então, sempre que você tiver verbo ser mais verbo transitivo direto no particípio, você está formando a voz passiva analítica. A mesmíssima coisa acontece na letra C. Sua senha foi bloqueada. Foi é o verbo ser no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Foi, verbo ser. Mas o verbo bloquear. Quem bloqueia, bloqueia alguma coisa, bloqueia alguém. É um verbo transitivo direto no particípio. Igualzinho a letra B. Nos dois casos de voz passiva analítica. A letra E também, eu estou pulando a letra D. A letra E também, foi, mesmo verbo ser, escrita. Quem escreve, escreve alguma coisa. Verbo escrever, transitivo direto, e escrito. Escrito são formas de particípio. E a letra D? A letra D é aquele caso que a gente comentou na questão que falou sobre os valores do C, né? Consertam-se bicicletas. Se eu não tivesse o C, quem conserta, conserta alguma coisa. Bicicletas seria objeto direto. Certo? Como bicicletas seria objeto direto, eu tenho o verbo consertar, transitivo direto, mais o pronome ser.
Verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza automaticamente a voz passiva sintética. Inclusive, esse termo bicicletas, que exerceria a função de objeto direto se não houvesse o pronome apassivador ser, assume a função de sujeito. Esse exemplo aqui, consertam-se bicicletas, é idêntico a esse aqui, alugam-se imóveis. São iguaizinhos. Só que nessa questão aqui do alugam-se imóveis, ele pede para identificar o ser. O ser é um pronome apassivador. Formou a voz passiva sintética. E nessa questão aqui, ele pede, na letra D de dado, que você identifique a frase que não esteja em voz passiva. A letra D não é resposta, porque justamente a letra D é um exemplo, é uma construção em voz passiva. Não na voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser mais verbo transitivo direto no particípio. Mas sim a voz passiva sintética, que é formada pelo verbo transitivo direto com pronome ser, sendo este pronome ser pronome apassivador, partícula apassivadora. Beleza, galera? Então confirmamos resposta letra A. Questão número 7. Vamos lá. Questão de conectores. Foi aquilo que eu falei. Eu não vi questão que o cara pede o conector por outro sinônimo. Ele pede a alternativa em que os conectores, que você identifique o valor semântico daquele conector. Então vamos lá. Ele jogou o seu laço como a Mulher Maravilha, ou seja, igual a Mulher Maravilha, tal qual a Mulher Maravilha, ou seja, ela jogou o laço da mesma forma, igualzinho como fazia a Mulher Maravilha, ou como faz a Mulher Maravilha, né? Lógico. Então, se é uma ideia de igualdade, é uma ideia de comparação, né? Como é sinônimo de tal qual, feito, né? Então, ela fez uma coisa igual como faz a Mulher Maravilha. Se a ideia de igualdade é uma ideia de comparação, então a conjunção como tem valor comparativo. Gritou tanto, qual é a consequência? Que perdeu a voz. Gente, essas estruturas iniciadas por tão, tal, tamanho e tão, tal, tamanho e tanto, perdão, desembocam na conjunção que de valor consecutivo, ou seja, estabelecendo uma ideia de consequência. É uma conjunção consecutiva. Tá? Então, eu estou com tamanha sede. Então, não estou apenas com sede. Eu estou com tamanha sede. Qual é a consequência disso? Que beberei 10 copos de água. Tá? Então, essa conjunção que ela é uma conjunção consecutiva quando ela nasce de um fato exagerado. E na oração principal, na outra oração, aparecem esses elementos intensificadores. Tão, tal, tamanho, tanto. Tá? Justamente. A consequência nasce desse fato exagerado. Então ele gritou tanto, ele não apenas gritou, ele gritou muito. Qual é a consequência de ter gritado muito? Perdeu a voz. Tá? Então o que é uma conjunção consecutiva? Então preste atenção sempre a essas estruturas iniciadas por tão, tal, tamanho, tanto. Vê se a partir dali vai nascer uma consequência para esse fato exagerado. Tá? Ele estava tão nervoso, qual é a consequência disso? Que brigou com todo mundo. Então, olha lá, ele não estava apenas nervoso, ele estava muito nervoso. E qual é a consequência dessa situação exagerada, exacerbada? Brigou com todo mundo. Tranquilo? Então, a ideia de consequência. Então, comparação, consequência. Quanto mais estudo, mais conhecimento adquiro. Ou seja, se eu estudar pouquinho, vou aprender pouquinho. Se eu estudar mais ou menos, vou aprender mais ou menos. Se eu estudar muito, vou adquirir muito conhecimento. Então, um fato anda na mesma proporção que o outro. Se eu estudar pouco, aprendo pouco. Se eu estudar mais ou menos, aprendo mais ou menos. Se eu estudar muito, aprendo muito. Então, essas estruturas, só um detalhe, uma crítica em relação a essa questão. Quem dá a ideia de comparação não é o mais e o mais, não é a sequência mais. A conjunção comparativa é a conjunção quanto. Tá? Lógico que deu para entender a questão, não gera motivo para anulação, mas quem, na realidade, expressa a ideia, o conector proporcional aí, que vai estabelecer o valor de proporção, é o quanto. Tá? Quanto mais estudo, mais conhecimento adquiro.
Então, ideia de proporção. Por fim, se você merecer, ganhar um presente. Caso você mereça, você ganhará um presente. A pessoa vai ganhar um presente? Depende. Na hipótese de merecer, na condição de merecer. O se é sinônimo de caso, contanto que, desde que, vai introduzir uma ideia de condição. Letra A. Questão número 8, gente. Vamos lá. Das sentenças abaixo, uma traz uma locução prepositiva que expressa lugar. Ou seja, não basta ser uma preposição. Tem que ser uma locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva, gente? É uma estrutura com mais de uma palavra em que o último termo seja uma preposição. Por exemplo, letra A. Tá? Eu vou falar sobre a locução prepositiva já já. Mas, por exemplo, no vestibular, o que é no? É a preposição em com o artigo o. Essa preposição em não me interessa. Por que não me interessa? Porque não formou uma locução. A locução tem que ter mais de uma palavra. Tá legal? Então, esse aí não me interessa. Como, por exemplo, na letra C, a preposição sem. Ela está sozinha, ele está perguntando em locução prepositiva. O que é a locução prepositiva na letra A? É a fim de. A locução prepositiva ela sempre é concluída numa preposição. Na letra B, eu tenho depois de, são duas palavras. Na letra C, eu tenho diante do, duas palavras. Na letra C, eu tenho na em mais a, da ideia de lugar. Mas não me interessa isso aí, por quê? Porque não é uma locução prepositiva, só tem uma palavra. O que me interessa na letra D é em vez de. Veja bem, eu estou trabalhando em conformidade com o enunciado, com o comando. Ele não está pedindo o valor semântico de uma preposição isolada. Ele está pedindo o valor semântico das locuções prepositivas. Se fala em locução, tem que ter mais de uma palavra. E na letra E, por causa de. Então, beleza. Por exemplo, ele pede a ideia de lugar. Na TV é o lugar. Mas não é a resposta. Porque o na não é uma locução prepositiva. Bom, então vamos lá. Letra A. A fim de passar no vestibular, com a finalidade de passar no vestibular. Opa, vamos lá. A fim de, com o objetivo de, com a intenção de. Então vai estabelecer uma ideia de finalidade. Letra D, letra B de bola. Depois da tempestade, após, ou seja, depois que o fato acontecer, tá? Obviamente é uma ideia de tempo. Ficou sem reação, preposição sem não me interessa. Diante do aí sim. É uma locução prepositiva que acaba na preposição de. De com artigo o. Opa, aí dá a ideia de lugar. Em frente a. Né? Então, onde é que você estava? Estava em frente ao professor. Olha a ideia de lugar. Onde? Qual era o lugar? Estava diante do professor. Diante de da ideia de lugar. E é a resposta, que é que ele pede a locução prepositiva que estabelece a ideia de lugar. Vá trabalhar em vez de ficar na TV. Então, olha só, a ideia de oposição. Vá fazer uma coisa ao contrário do que você está fazendo, diferente do que você está fazendo. Então, ideia de oposição. Por causa de, acho que não precisa nem falar, né? Por causa de, em face de, por conta disso. Por causa desse fato, a consequência é que todos estão preocupados. Então, lógico que por causa de estabelece a ideia de causa, evidente. A consequência é que todos estão preocupados. Maravilha. Resposta letra C. Questão número 9. Questão de crase facultativa. Vamos lá. A gente se encontra às 7 horas. Meu amigo, a hora do relógio é com crase. A gente se encontra às 1 da manhã, a gente se encontra às 2 da tarde, às 3h15. Hora do relógio, crase. Crase obrigatória. Tá? Vamos lá. Entregue esta encomenda à sua mãe. Quem entrega alguma coisa a alguém. A preposição a é obrigatória. Agora, antes do pronome possessivo sua, o emprego do artigo é opcional. É facultativo. Ou seja, eu poderia usar tão somente a preposição, como eu poderia usar a preposição a com o artigo a, que dá a com crase. Ou seja, eu tanto posso usar a sem crase, e esse a seria apenas a preposição,
ou eu posso somar a preposição a com o artigo a, que daria a crase. Eu posso eliminar a crase e o período continua correto. É a resposta. Tanto é, eu até coloquei aqui que se eu substituir, né, mãe por pai, eu tanto posso falar entregue esta encomenda a seu pai quanto ao seu pai. Quem que entrega alguma coisa a alguém. A preposição a é obrigatória. Antes do pronome possessivo seu, o artigo é opcional. Você pode usá-lo ou não. Então, a seu pai ou ao. A preposição a é obrigatória. Agora você pode inserir o artigo ou não. Da mesma maneira, quando é sua mãe, você pode inserir o artigo a ou não. Então, antes do pronome possessivo, o artigo é facultativo. É essa a resposta. Letra C. Andava à toa pelas ruas. À toa é uma locução adverbial feminina. Tá? É uma locução adverbial. Esse à toa é com crase. O à toa corresponde mais ou menos a ao léu. Você vê que ao léu é preposição a com artigo o. A diferença é que toa é o substantivo feminino e léu é o substantivo masculino. E existe mesmo a expressão ao léu. Existe essa expressão. E é com preposição a e artigo o. Da mesma maneira, o que é à toa? É preposição a, artigo a e o substantivo toa. Tá? Só que essa expressão, cujo núcleo é o substantivo toa, tá? É uma expressão adverbial, é uma locução adverbial. É uma locução adverbial centrada no substantivo feminino toa. Como é uma locução, então, enfim, como é uma locução adverbial feminina, é com crase. A mesma coisa. Eles se casaram às pressas. Gente, eu não estou nem substituindo uma palavra por outra sinônima. Lógico que pressas é uma coisa, prantos. Pranto é de choro. Mas são duas expressões que dão ideia de modo. Tá? Também, as pressas é uma locução adverbial feminina. Eu substituí essa locução adverbial feminina, as pressas, por uma locução adverbial masculina, aos prantos. A locução adverbial feminina, tá? As pressas tem que ser obrigatoriamente com crase. O álcool é prejudicial à saúde, o álcool é prejudicial ao ânimo. Mesma coisa, saúde e ânimo não são sinônimos, óbvio. Mas se encaixam. Faz sentido no contexto. Eu substituí o substantivo feminino saúde pelo substantivo masculino ânimo. Quando eu substituo um pelo outro, passa de a para ao. Se passa de a para ao, eu tenho que usar a crase. A crase é obrigatória. Então a crase é obrigatória nas alternativas A, C, D e E. E ela é opcional na letra B. A resposta é a letra B. Última questão. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância nominal. Vamos lá, ele quer a opção errada. Certo? Beleza, vamos lá. Só os homens reclamaram. Gente, o só, quando significar somente, é invariável. Olha lá, somente os homens reclamaram. Então, você não pode passar para o plural sós os homens reclamaram. Não, porque o só, quando significar somente, não flexiona, não varia. Quando só significa sozinho, aí sim é variável. Aí sim ele flexiona. Ele viajou só, ele viajou sozinho. Eles viajaram sós, eles viajaram sozinhos. Então a letra A está bacana. Certo? Ótimo. Letra B. Esses pseudo-chefes. Gente, pseudo é um prefixo. Pseudo é prefixo. Prefixo não flexiona. Prefixo não varia. Não existe pseudos. Não existe pseuda. Só existe pseudo. Então, se você falasse pseudos-chefes, estaria errado. Porque pseudo não é um adjetivo. É um prefixo. E prefixo não flexiona. Legal? Bom. Letra C. É necessário a nossa presença. Gente, quando eu tenho o verbo ser, tá? E o substantivo, certo? Se o substantivo feminino, no caso aí, presença, não viesse com determinante, o adjetivo viria na forma neutra, e a forma neutra é forma masculina. Presença é necessário. Certo? Mas como eu tenho aqui dois determinantes, eu tenho o artigo a e tenho o pronome possessivo nossa,
o adjetivo já tem que concordar com esses dois elementos. Tá? O adjetivo tem que concordar com esses dois elementos. Então, o certo seria é necessária a nossa presença. O erro está aí. O certo seria é necessária. Só que esse caso aqui ficou muito famoso com aquele exemplo do entrada é proibido. Você vê que entrada é feminino e proibido está sendo utilizado na forma masculina. Mas isso acontece com o verbo ser, hein? Eu sempre chamo a atenção de vocês. Então, entrada é proibido. Agora, se eu disser a entrada é proibida. Tá? Ah, Rosenthal, mas se eu não usar o verbo ser? Entrada proibida, o adjetivo concorda com o substantivo. Cerveja sempre será maravilhoso. Certo? Olha lá, tem o verbo ser. Cerveja, feminino, maravilhoso, masculino. Agora, se eu disser essa cerveja, usei um determinante, essa cerveja sempre será maravilhosa. Aí, como cerveja veio com determinante, o adjetivo concorda com esse determinante. Tá legal, pessoal? Então, essa é a resposta. A pulseira e o colar, eu tenho um elemento feminino e um elemento masculino. Cara, a língua é extremamente machista. Inclusive, pelo comentário que eu acabei de fazer na letra C, já era uma dedução natural que você talvez fizesse. Né? Você vê, cerveja é feminino. Porque eu não usei determinante, já uso o adjetivo na forma masculina. Cerveja é bom. Você vê, o adjetivo vem no masculino, mesmo cerveja estando na forma feminina. Para eu usar o adjetivo na forma feminina, certo? Eu teria que colocar um determinante. A cerveja é boa. Então a língua é machista. Se eu tenho um elemento feminino e um masculino, na soma dá o masculino plural. A pulseira e o colar eram dourados. Dourados assume a forma masculina e plural por conta da soma de pulseira e colar. Tendo um, né, se você tem um elemento masculino e 800 femininos, o masculino é aquele que prevalece. Tá legal? Por fim, muito obrigados, disseram eles. Gente, é feio pra caramba, mas é como, na realidade, o obrigado corresponde a agradecido. É como dissesse, ele está agradecido, eles estão agradecidos. Ela está agradecida, elas estão agradecidas. Então, ele disse obrigado, ela disse obrigada. Até aí está bacana. Agora, eles disseram obrigados, eu acho muito feio. Mas é o que a gramática determina. E elas disseram obrigadas. É porque é como se a gente dissesse, eles se disseram agradecidos. Elas se disseram agradecidas. É estranho, é feio, é horroroso, mas é o certo. Beleza? Então a resposta é a letra C. E com essa questão nós encerramos esse rumo à posse um pouco estranho, um pouco diferente por conta da falta da caneta. Caneta essa que deve estar chegando essa semana aí. Na semana que vem, o próximo rumo à posse vai voltar ao normal, né? Se vocês perceberam agora no final da última questão, a Brahma Lati, ela tinha que participar de alguma maneira dessa aula. A aula essa da qual ela já participou ao comer a minha caneta. Valeu, galera. Então, acho que vocês ficaram bem orientados em relação à banca com os CAN, né? É uma banca que trabalha basicamente em concursos em São Paulo, certo? Você vê quase tudo em São Paulo. Estou vendo aqui as questões. Enfim, quem precisar fazer, acho que já tem uma orientação bem adequada de como estudar, de como proceder para essa banca. Valeu, galera. Um grande abraço para todos e até quinta-feira com a nossa live, tradicionalíssima live, e até todos os dias, né? Que a gente tem a questão do dia lá no YouTube, todos os dias no Instagram, né? Basta seguir @professor_Rosenthal. Valeu, galera, um grande abraço para todos e até a próxima.